Olá pessoal, hoje é dia 26 de fevereiro de 2025. Todo mundo almeja uma plena e eterna felicidade, tranquilidade, paz e harmonia. Saiba que o silêncio mental é essencial, pois é a base obrigatória para se aceitar as verdades de Deus incondicionalmente e sinceramente. E é aceitando essas verdades de Deus é que a vida se divinizará. Agora, com o ego anti-Deus, gritando e expelindo, vomitando os venenos egoístas, maldosos, maléficos das dualidades, como a pessoa espera experienciar as verdades de Deus, que são puras, divinas e sinceras. E assim é a situação dos apegados hoje. É idêntica à de um perdido no meio do deserto, morrendo de sede, estando de pé no meio de um oásis que não para de brotar água fresca incessantemente. Afinal, as vontades de Deus são onipresente, onisciente e onipotente. Então está a vontade para todos que assim se tornarem receptores. Quando basta se curvar para ter toda a água pura que vai salvá-lo e divinizá-lo. Mas não, os apegados são aqueles que estão suplicando por sua salvação dos seus problemas, tristezas, ruínas, sofrimentos, mas não querem se curvar às vontades de Deus, que são a eterna fonte da plena realização como um ser divino idêntico ao Criador. Isto é, tem a água divina ao seu dispor, tem todas as vontades de Deus ao seu dispor, mas nega-se voluntariamente a beber dessa água que o transformaria em um ser divino e uno ao Criador. E o pior é que quer ser salvo, mas continua a beber os venenos do ego. Isto é, continua a emanar os venenos do ego para a própria vida. Isso é um absurdo inimaginável. Apenas faça o que deve ser feito e se curve às vontades de Deus. Se tem que trabalhar, vai trabalhar. Se tem que estudar, vai estudar. E o resto deixa por conta das vontades de Deus. Assim serás um receptor das bênçãos onipresentes de Deus. Assim como o sol na medida certa, assim como a chuva na medida certa, são bênçãos divinas. Lembre-se, a neutralidade mental está acima do mundo factual e circunstancial. E ela age como um rádio que é livre para receber as frequências divinas de Deus. Mas, se esse rádio, que é a sua mente, só está ligado às baixas frequências do egoísmo, da mesquinhez, do medo, da tristeza, do estresse, esse rádio mental não está preparado para receber as frequências da alma e de Deus. Daí ser obrigatório neutralizar a estação rádio mental. Desligue-se dos quereres dualistas do ego, pois os apegados são como os coelhos que têm uma cenoura pendurada na sua frente e esse coelho sai freneticamente atrás dessa isca. Claro, mas nunca alcança. E o pior, o coelho fica tão concentrado e atraído pela isca da cenoura que não enxerga os perigos à sua frente e corre desembestado rumo ao impossível. E esse é o apegado. E o pior, por estar cego e iludido pela cenoura pendurada à sua frente, se esquece de Deus, se esquece da sua própria natureza pura, desapegada e idêntica a Deus. Se esquece que já és possuidor do universo inteirinho. E assim transgride as leis de Deus e passa a viver ignorantemente a vida do ego venenoso e inexistente. E mais, vive escravizado
escravo dos quereres voltados ao mundo do Criador. Quando está na Bíblia, escrito lá, conquiste em primeiro lugar o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Ninguém tem que correr atrás das coisas materiais com egoísmo, com ganância, com medo, etc. Então perceba que todos os apegados só enxergam a vida e o mundo da perspectiva egoísta, materialista e mesquinha, ao passo que os iluminados só enxergam a vida e o mundo da perspectiva divina do Criador. E enquanto não desligar essa visão da perspectiva do ego, nunca se ligará às perspectivas da visão da alma e de Deus. Daí as práticas da neutralidade mental serem imperativas. É o primeiro e único passo para se livrar da ignorância, adquirir as manifestações das sabedorias da alma e de Deus. E mais, não pense que a liberdade dos animais, de um pássaro, por exemplo, tem alguma semelhança com a verdadeira liberdade do ser humano, pois a liberdade de todos os animais é absolutamente restrita às suas naturezas instintivas e temporárias, ao passo que a verdadeira liberdade humana é espiritual e idêntica a Deus. E nada se compara à liberdade de ser onipresente, onisciente e onipotente. E a nossa alma tem todas essas qualidades idênticas à de Deus. E que alcança cada canto desse universo em constante expansão. Isto é a verdade, é a verdadeira liberdade total e universal. Mas saiba aproveitar e se beneficiar enquanto estás encarnado nesse seu corpo sujeito ao tempo. Aliás, muitos lutam contra o tempo e têm o mesmo como seu inimigo, pois não querem envelhecer, não querem adoecer e não querem morrer. Tamanho apego. E dizem até que o tempo é implacável em trazer a morte. Então, talvez esteja na hora de passar a encarar o tempo de uma outra perspectiva. Então, saiba que o tempo é precioso, sim, é necessário e benéfico para a vida humana e é essencial que ela passe. Aliás, o tempo passado, presente e, entre aspas, futuro, neste mundo aqui é essencial para que Deus crie novos fatos, situações, ocorrências e fenômenos, pois sem esse tipo de formação do tempo em três partes, não haveria novas oportunidades para o apegado poder praticar a neutralidade mental diante dos novos fatos e circunstâncias. Então, o tempo tem que ser corrido como é aqui. Senão não haveria a possibilidade de Deus criar novos fatos, fenômenos e ocorrências, diante dos quais devemos praticar a neutralidade mental, isto é, calar as dualidades do ego para que Deus e a alma passem a se manifestar. Portanto, o apegado não teria essas novas chances de eliminar o ego e se tornar e assumir a alma idêntica a Deus. Então, o tempo é essencial para o apegado descobrir a sua natureza idêntica a Deus, através dessas novas oportunidades que proporcionam a prática da neutralidade. Mas os apegados pensam que são novas oportunidades materialistas. É um grande engano. E mais, no mundo espiritual, o tempo é absoluto, eterno e imutável, pois não é preciso criar nenhuma nova oportunidade para se criar novas chances de praticar a neutralidade mental, mesmo porque
O desapegado já não possui mais a mente, e sim já se tornou na alma, de pura existência, de uma superconsciência e de existência eterna semelhante ao Criador. Portanto, dá para perceber que o propósito do tempo, dividido em passado, presente e futuro, não leva em consideração o envelhecimento e o fim do corpo material, mas o tempo só tem o objetivo divino de divinizar a vida humana, fazer com que o ser humano descubra que ele é feito à imagem e semelhança do Criador. Pessoal, por hoje é só. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.